Boa noite. Seja bem-vindo a mais um tempo de meditação. E nessa noite nós vamos estar meditando um pouquinho sobre a questão do conhecimento, a importância de nós adquirirmos conhecimento. E como nós já temos falado, se você ainda não nos segue, se inscreva nesse canal e siga-nos para que possamos buscar compartilhar mais vídeos em relação a esses assuntos que trazemos a todo tempo. E a frase de hoje que ela nos diz está assim, ó: só é útil o conhecimento que nos torna pessoas melhores. Então nós vamos estar parando um pouquinho para meditarmos sobre essa frase que nos diz que só é útil o conhecimento que nos torna as pessoas melhores. Então, o que acontece? Todo o conhecimento ele é útil, porque ele vai nos dar crescimento, ele vai nos dar capacidade de alcançar muitas coisas e crescermos como pessoas em todas as áreas das nossas vidas, né? Então, primeiro, por que adquirir conhecimento? Porque, na verdade, o conhecimento ele abre portas. Além dele nos tornar pessoas melhores, ele também vai abrir portas em todas as áreas da nossa vida. Agora, o que essa frase diz? Que só importa o conhecimento, ele só é útil para nós quando nós o usamos. Porque não adianta eu adquirir conhecimento se eu não usufruo desse conhecimento que eu tenho. Então, esse é o ponto que nós temos que pensar em relação ao adquirirmos conhecimento. Porque eu não sei se você já viu, mas tem muitas pessoas que sabem muitas coisas, mas não a usam. Então não adianta eu saber um monte de coisas se não me são úteis, se eu não estou usufruindo desse meu conhecimento. Então, é importante que eu adquira o máximo de conhecimento possível, mas que eu venha usar esse conhecimento que eu tenho adquirido. E nessa frase, principalmente, ela está se referindo a eu me tornar uma pessoa melhor. Porque não adianta eu adquirir um monte de conhecimento se na prática eu não me torno uma pessoa melhor. Então esse conhecimento não vai estar me valendo de nada. Então, a partir do momento que eu adquiro conhecimento, eu tenho que colocar em prática na minha vida. Mesmo naquelas coisas materiais, que seria conhecimento na questão materiais, eu preciso buscar e usufruir desse conhecimento, mas principalmente na minha área pessoal. Eu preciso crescer. É importante que eu realmente entenda que se eu quero crescer, eu preciso buscar conhecimento. De tudo que nós temos compartilhado nesses vídeos também, tudo isso traz um certo conhecimento para nossas vidas. Agora, não basta só eu conhecer a teoria, eu preciso praticar. Eu preciso fazer com que esse conhecimento que eu estou adquirindo, ele venha fazer parte da minha vida, me tornando uma pessoa melhor. E em segundo lugar, por que muitas das vezes nós não queremos conhecimento? Porque muitas pessoas não querem conhecimento. Porque, na verdade, todo o conhecimento ele te traz responsabilidade. E na maioria das vezes nós não queremos assumir responsabilidade. Então, por exemplo, tudo que você sabe, você é responsável por aquilo que você sabe. Então, por exemplo, basicamente nós vemos muito isso em várias pessoas que não querem crescer, não querem adquirir conhecimento porque não querem ser responsáveis. Então é muito mais fácil eu não saber do que eu ter uma responsabilidade sobre mim. Agora, isto é uma forma totalmente errada de nós pensarmos, porque o conhecimento ele nos liberta, ele nos dá crescimento, ele abre portas, ele faz com que realmente eu me torne uma pessoa melhor. Então eu não posso deixar de buscar esse conhecimento só por causa das minhas responsabilidades. É claro que nós sabemos que toda responsabilidade ela pesa, mas ela faz parte de um crescimento. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, você está numa firma, numa grande firma. Você entra como um funcionário normal.
Agora, se você quer crescer dentro dessa firma, o que vai acontecer? Quanto mais você cresce dentro dessa empresa, mais responsabilidade você vai ter. E assim é na nossa vida também. Então, não devemos ter medo de buscar conhecimento. Mesmo sabendo que quanto mais eu conhecer, mais responsável eu vou me tornar. Mas se eu quero crescer, se eu quero realmente ser uma pessoa melhor, eu preciso assumir a responsabilidade de adquirir conhecimento. Então, essa é uma das questões que muitas pessoas não querem crescer, não querem ter conhecimento, porque não querem ser responsável. Em terceiro lugar, conhecimento sem uso é como teoria sem prática. Então, na verdade, não adianta eu ter um monte de diplomas na parede se eu não pratico. E a mesma coisa é a questão do conhecimento. Não adianta eu conhecer um monte de coisas que eu não pratico. Não adianta eu adquirir um monte de conhecimento para a minha vida se esses conhecimentos não estão me tornando uma pessoa melhor. Então, é essa questão que eu tenho que entender. Eu não tenho que ter medo de adquirir conhecimento, mas eu preciso saber que ele vai me fazer alguém melhor. E a palavra que nós temos nessa noite estará em Tiago 2, 14 e 17, que diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: Idem em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. Então, aqui na palavra de Tiago, ela está falando basicamente que nós temos visto nessa frase. A fé sem obra, ela é morta. Assim como o conhecimento sem prática, ele é morto também, sem uso. Todo conhecimento sem uso, ele é morto também, assim como a fé. Não basta eu só ter fé. Eu tenho que ter fé, mas eu tenho que praticar, eu tenho que ter as obras. Porque não adianta eu acreditar que vai dar certo se eu não ir para conferir realmente que vai dar certo. Então, essa é a parte que nós precisamos entender. Não é só uma questão, são tão ligada uma coisa com a outra. A mesma forma que a fé está ligada às obras. Não basta eu crer, eu tenho que fazer. Então, essa é a questão que nós precisamos entender. Da mesma forma é o conhecimento. O conhecimento, se não fizer diferença na minha vida, ele não está valendo de nada. Então, eu preciso buscar conhecimento, mas permitir que esse conhecimento me torne uma pessoa melhor. Eu preciso ter fé, mas eu preciso ter as minhas obras também. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu creio. E isso é uma coisa que vai fazer toda a diferença. Como diz, a fé sem obras ela é morta. Ela não vale de nada. Não adianta eu só crer. Aí nessa questão eu só vou me tornar um sonhador. Eu sonho, mas não vou em busca dos meus sonhos. Eu acredito, mas não continuo em frente para realmente fazer com que aquilo que eu acredito aconteça. Então, isso realmente é fé junto com as obras. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e curta também. E muito obrigado por você ficar até aqui. E até o próximo vídeo.